Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo em pauta. Na Vinha FM. Começa agora. Mesa dos Notáveis. Apresentação: Rafael Vasconcelos. Estamos começando o Mesa dos Notáveis pela Vinha FM 91.9, contando com a sua audiência, com a sua participação, por meio do nosso WhatsApp, 99997-2005. Estamos fazendo entrevistas especiais. Na semana passada começamos e vamos dar prosseguimento nessa semana também. Estiveram conosco diversos médicos renomados, também o jornalista Alexandre Garcia, uma referência da comunicação em todo o Brasil. A entrevista de hoje será com a doutora Clarice Saba. Ela é médica, otorrinolaringologista, diretora de comunicação e imprensa do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia. Doutora Clarice, seja muito bem-vinda ao programa Mesa dos Notáveis. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Doutora Clarice, que é uma das defensoras do tratamento precoce em relação à Covid-19. Por que a senhora defende esse tratamento já nos primeiros sintomas, doutora? Porque, na verdade, se a gente não fizer, existem evidências observacionais e hoje até já trabalhos publicados, a exemplo do Dr. Didier Raoult, na França, que o tratamento precoce, ou seja, na fase 1 e na fase 2A da doença, impede que a doença evolua, que faça o paciente correr risco, tá? E que impeça, para não deixar com que esse paciente precise ser internado e muito menos vir a precisar de um respirador. Então, a gente viu lá fora alguns exemplos e vimos também algumas cidades aqui que conseguiram desafogar, digamos assim, a saúde, né, da cidade e precisar menos e menos de UTI. Então, aí eu me pergunto, por que não? Se as drogas, não tem droga nova, são drogas velhas, entre aspas, utilizadas para outras coisas já. Então, as pessoas que estavam testando, avaliando, a doutora Marina Bucá, que é uma piauiense que mora em Madrid, e por aí foi. Então, como eu vi as evidências, mesmo que observacionais, eu achei que o meu direito de médica de prescrever, a minha autonomia e o direito do meu paciente em sobreviver era mais importante. Explica para os nossos ouvintes, já está aqui conosco também o Telêmaco Brandão, ele é advogado, analista político e ativista político. Daqui a pouco conosco também o Cristóvão do Espírito Santo, advogado e palestrante. De que maneira um profissional otorrinolaringologista atua no que diz respeito à Covid-19? Então, porque muitas vezes nós somos a porta de entrada. Tipo assim, o que significa isso? Muitas vezes a queixa do paciente, a maioria dos pacientes se queixam de garganta que arranha, dor de cabeça, não é? O nariz, que nem sempre faz aquele quadro de gripe normal, mas que pode ter distorção, ausência ou diminuição do olfato. O paciente pode ter diminuição, ausência ou distorção do paladar, tá? Isso só os sintomas locais, fora febre, né? Tem alguns poucos casos de tontura, alguns poucos casos de perda auditiva, alguns poucos casos de zumbido. Então, a gente tem muito sintoma. A otorrinolaringologia é rica em sintomas. E por isso termina que o otorrino recebe muitos pacientes com queixas. A senhora tem atendido muitos pacientes com a Covid-19? Como tem sido essa experiência? Sim, bastante. No começo, a gente ficou meio que sem saber o que fazer, né? Até que a gente começa a ler e vai buscar onde a gente podia, lá no comecinho, né? Lá para fevereiro, março. E, graças a Deus, a gente encontrou colegas outros que a gente pode se segurar no outro, começou a estudar, começou a ler, ver a observação daqui, a observação dali, até que se chegou aonde chegou, também pegando coisas científicas de fora do Brasil. E aí a gente pôde começar a fazer, como eu disse. Eu acho que eu respeito a quem prefere usar a sua autonomia para não prescrever por não acreditar, respeito. Mas eu me senti na obrigação de
já que tinha evidências em outros locais de que o paciente poderia sim ser salvo, né? Poderia não evoluir a doença, porque a gente tem que pensar que existem as sequelas. O que é isso? As consequências também. Nem sempre é só a fase aguda. Então, aquela coisa do sistêmico, né? Do corpo todo. Então, tem pacientes que não se tratou, porque 80% dos pacientes não vão ter grandes coisas. Mas hoje a gente já começa a receber aqueles pacientes que mesmo assim tiveram sequela, que tiveram fibrose pulmonar em graus diferenciados e etc. Entende? Então, por que não tratar? São drogas conhecidíssimas, né? Ninguém está propondo overdose, né? Então, eu acho que a evidência observacional, nesse ponto, é a coisa mais importante que o médico pode ter. A senhora observou e de que forma essas evidências? Tá bom. Nenhum paciente meu, graças a Deus, eu digo sempre, porque a Deus, né, pertence, mas assim, nenhum paciente meu precisou ir à internação, nenhum. Zero, graças a Deus. Por quê? Porque, na verdade, assim, como eu tenho uma clientela grande, eu não sou mais uma médica novinha, né? Então, os pacientes confiam no que você fala, nos argumentos que você mostra, né? E aí, eles resolveram também fazer o tratamento, porque existe também a autonomia do paciente não aceitar o tratamento, visto as controvérsias que estão acontecendo. Mas, assim, quando eles começaram a ouvir falar também, né, dos sintomas e tal, então eles buscam. E quando você propõe o tratamento, claro que não é assim, eu estou pensando que eu vou tratar. Não, é o tratamento quando você tem suspeita ou confirma que o paciente, ou uma suspeita forte, no caso, que o paciente tem o COVID. Então, fase precoce. Por quê? Porque é mais fácil, por exemplo, você fazer uma tomografia que lhe dá. Aqui na Bahia foi criado assim, eles fazem baixa irradiação, deve estar aí no Brasil todo, eu estou falando que a minha experiência é aqui, certo? Eles fazem uma tomografia de tórax para a COVID, é uma tomografia de baixa irradiação, só para fazer o diagnóstico, e eles nos alcançam esse resultado, eles nos dão esse resultado em 2 horas, 3 horas, então ajuda muito. E o PCR, apesar de ser necessário, é um diagnóstico de confirmação que nem sempre o paciente consegue fazer logo, que nem sempre o paciente consegue lhe dar o resultado de uma forma que não se perca o timing do tratamento. Porque quanto mais tempo a gente perde, mais vai mudando a doença, em vez da fase de duplicação viral, passa para a fase inflamatória, fica mais difícil nadar contra a maré. Então, eu realmente assim, converso com meus pacientes, e muitos deles que tinham sintomas respiratórios, eu pedi a tomografia sim, e realmente assim, é muito confortador ver os resultados. Doutora, daqui a pouco eu vou abrir o espaço aqui para o Cristóvão do Espírito Santo, advogado e palestrante, para o Telêmaco Brandão, advogado, analista político e ativista político também. Só para a gente ter uma clareza, quantos pacientes da Covid-19 a senhora tratou? A senhora tem esse levantamento, essa estimativa? Uma estimativa, né? Porque Sim. Eu trabalho, o SUS aqui, eu trabalho no SUS também, eu sou preceptora de residência médica em otorrino, mas a princípio os atendimentos ficaram suspensos, porque tem pacientes do interior e tal, por conta aqui houve o lockdown, né? Da maior parte das coisas. Então, ficou suspenso. Então, a minha experiência que eu estou lhe dizendo aqui é do meu consultório privado. Perfeito. Tá? Então, eu nem sei. Eu acho que eu atendi nessa época toda aí, os 300, 400 pacientes, fora os de telefone, né? Fora o por telefone que você orienta. Perfeito. E é muito interessante, muito animador, porque, graças a Deus, né, a senhora usou essa palavra, a senhora atendeu de 300 e 400 pacientes, nenhum veio a óbito, né? Então, contrariando... Nenhum se internou. Perfeitamente. Nenhum internou. Contrariando uma média nacional, né? Alguns estados aí, uma letalidade de 5%, outras de 4%. Aqui no estado de Goiás, a letalidade é um pouco superior a 2%. Feito esse registro, eu abro espaço aqui para o Telêmaco Brandão e para o Cristóvão do Espírito Santo. Boa tarde, doutor. A pergunta que eu ia fazer para a senhora é exatamente essa, com relação à quantidade de óbitos, né? E me surpreendeu, porque eu imaginava que teria pelo menos um número baixo aí, mais algum caso assim, mas como a senhora disse, nem de internação, não foi isso que a senhora falou?
Sim, mas eu estou falando de uma amostra do meu paciente privado. Obviamente, o paciente SUS, ele tem mais dificuldade no acesso ao médico. Certo. Pois é, isso me chama a atenção. Eu sei que no meio médico, realmente as dúvidas são sinceras, tem gente aí que tem uma opinião, tem outra, mas me chama a atenção para a responsabilidade daqueles políticos, né, que fizeram, transformaram, politizaram o assunto, né, e nós estamos vendo que, pela experiência da senhora, vidas poderiam ter sido salvas. Então, assim, esse discurso aí de apelar-se aos lockdowns para salvar vidas, me parece que ele é no mínimo contraditório diante de uma realidade que a senhora nos apresenta. E a senhora tem uma opinião formada a respeito disso e dessa lamentável politização do assunto? Bom, tenho sim, porque na verdade, assim, eu particularmente, falando por mim, não concordo com esse lockdown. Quando a gente pergunta baseado em que está acontecendo esse lockdown, não existe uma explicação, né? Então, tipo assim, como o tratamento precoce não estava, porque agora já está, né, escrito, publicado em nenhum lugar, eu acho que existia esse direito em contrapartida de também ninguém dar explicação científica, né, do porquê o lockdown, porquê aqui, porque aquele bairro abre e fecha, fecha a escola, fecha tudo. Eu tenho uma opinião contrária. Eu não acho que tenhamos que abrir indiscriminadamente sem os cuidados. Eu acho sim, eu sou a favor do lockdown vertical, que é isso? Sempre fui, né? Agora a situação meio que mudou um pouquinho, mas eu acho que assim, as pessoas que são vulneráveis, seja ela de qualquer idade, né? Pessoas que têm comorbidades, ou seja, que apresentam algumas doenças, os idosos, os doentes, os diabéticos, os obesos até pós-bariátrica, hipertenso, cardiopata, deficiência imunológica, uma gama de patologias que podem sim ter risco. Esses devem ser cuidados, devem ser isolados. Mas a minha opinião é que quem tivesse risco maior, risco menor ou risco zero, poderia sim fazer uso da máscara com distanciamento social que seja, abrir de forma responsável, que aqui na Bahia, gente, aqui em Salvador, há 4 meses o comércio está fechado. Então, eu tenho atendido pacientes, inclusive, assim, emocionalmente, assim, acabados, né? Famílias emocionalmente destruídas, é exagero, mas, assim, pessoas, suicídios, sabe? O idoso que tem que ficar sozinho em casa, que tem medo de entrar ao contato e tal. As pessoas estão precisando de ajuda emocional, inclusive. Ah, tá, então para as pessoas não ficarem piradas, é melhor deixar morrer? Não, não é assim. Mas tem que ser feita uma coisa de uma forma, na minha maneira de ver, uma forma mais responsável. Fazer uma liberação lenta e gradativa, baseada nos fatos, baseados, né? Por exemplo, aqui na periferia, o pessoal botou máscara, mas ninguém ficou dentro de casa. Eu não vi, sinceramente, se alguém me mostrar algum documento falando, aí eu vou me calar. Mas eu não vi uma mortalidade e uma letalidade aumentada nesses bairros de periferia, tá? Cristóvão? Doutora, primeiro parabenizá-la, né? Eu acho que vocês são heróis do Brasil. Nós temos em Brasília um panteão de heróis, alguns estão ali sem merecer, mas eu acho que o médico deveria estar ali, sendo lembrado. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte: o que a senhora acha da chamada imunidade de rebanho? A senhora tem dado esse exemplo da periferia, isso tem ocorrido em vários tipos de comunidades. Uma observação que é feita, e é bom que se fale isso, não existe só a ciência padrão A. Existe uma ciência observacional e existe um bom senso humano que foi cultivado por séculos e que as pessoas se esquecem. Eu acho engraçado pessoas com PhD acharem que nós, meros mortais, deixamos de aprender aritmética básica e 2 mais 2 continuam sendo 4, né? Nós temos, por exemplo, em comunidade, pessoas de rua, famílias que estão na rua, o índice de contaminação é muito baixo entre os mendigos. A gente já tem essa informação correndo, né? Então eu acho, assim, agora eu vou opinião só como profissional da área. Como leigo, que eu já li a respeito, fica a impressão de que existe uma imunidade de rebanho que já está sendo alcançada em vários locais. Porque na verdade, como é que eu interpreto isso? A pessoa mais jovem e saudável, ela vai funcionar como uma espécie de rio
que corta uma floresta em chamas, impedindo que o fogo atinja a outra margem, que são os mais vulneráveis. É assim que eu enxergo a imunidade de rebanho. O que a senhora pensa a respeito? Eu concordo com o que você está dizendo, porque na verdade, assim, e diga-se ainda um reforço que essas pessoas de periferia, às vezes os lares deles, não tem espaço para isolar o idoso, fica todo mundo junto, né? Criança, adulto, idoso, né? Em 1 ou 2 ambientes. Então isso é uma realidade. A imunidade em rebanho é uma necessidade. Todo mundo sabe que para vírus, quando existe isso, uma pandemia, ou sei lá, é melhor que exista assim essa imunidade em rebanho, porque aí a gente consegue ganhar e passar essas curvas de sobe e desce, né? Teoricamente. Por isso tem que ser feito, talvez sim, de forma responsável, né? Vamos, né, dizer isso. Mas, assim, concordo com isso aí. E, assim, realmente eu acho que... Eu acho não. Existem já pesquisas mostrando que as pessoas de bairro de periferia, e principalmente os mendigos de rua, não adoecem também, não adoeceram também. Entendeu? Então, eles estão em contato ali na rua com todo mundo, né? Então, nem sempre eles podem usar máscara, né? A não ser que alguém dê a máscara para ele, etc. Então, assim, eu concordo com isso que você está dizendo. Acho que a gente tem, sim, que fazer com que as pessoas tenham essa imunidade de gado, de rebanho, que pode ser chamado de gado. Isso não é pejorativo. É bom que a gente explique isso. Não é pejorativo. Isso significa apenas que a imunidade corre pessoa a pessoa, quando essas pessoas são rígidas e podem passar a imunidade uma para outra, certo? Passar o vírus para que a pessoa adquira a imunidade contra aquele vírus. Sim, uma outra coisa, doutora, que eu acho importante dizer, criou-se esse mote segundo o qual a atividade econômica é ganância e a atividade econômica não é vida. Isso é uma mentira que não tem tamanho. Recentemente, um instituto estrangeiro chamado Oxford publicou um estudo no qual ele demonstrou que no mundo estão morrendo por conta dos lockdowns em vários países mais de 12 mil pessoas por dia de fome, porque as pessoas estão impedidas de buscar o próprio sustento. Isso é muito grave. Um outro dado importante, no Brasil, praticamente quadruplicou, aliás, aumentou em 200% o número de divórcios, está em torno de 170% no período de pandemia. Então, quer dizer, o custo geracional que nós estamos criando, fechando a economia, é absurdo. E eu fico muito triste porque eu vejo governadores e prefeitos muitas vezes se baseando em pareceres de áreas muito específicas da universidade e não dando ouvidos a pessoas como a senhora que estão na linha de frente do combate ao problema. Eu acho engraçado, esses políticos vão à televisão, batem no peito e dizem assim: estamos cuidando dos nossos médicos, amamos os nossos médicos, mas quando os mesmos médicos amados pelos políticos dão uma opinião que não casa com a narrativa que eles querem defender, são ignorados, são tratados como marginais, como párias da sociedade. Quer dizer, eu fico indignado com um negócio desse como cidadão, porque eu estou vendo a pessoa que tem mais recursos conseguindo a medicação e se tratando, e estou vendo o mais humilde morrendo nas fases 2 e 3 da doença por não ter acesso ao medicamento, que é barato, o Estado poderia fornecer, é mais barato que montar um UTI ou comprar um respirador, e não há interesse em fazê-lo. Isso para mim é uma coisa incompreensível. Não há nada que... Pode ter o parecer de Harvard, de Oxford, de Princeton, estou pouco me lixando. Não há nada que justifique você manter as pessoas distantes de uma medicação que pode salvá-las, ainda que seja por observação de centenas de profissionais que estão constatando isso e que estão tendo a coragem de vir a público dizer a verdade ao povo. Pois é. Inclusive, trabalhos da Suécia e da Finlândia mostraram... A Suécia teve uma postura um pouco diferente, que eles não fizeram um lockdown total, eles fizeram muito pouco. A Finlândia fez, mas a Finlândia sentiu a necessidade de liberar o lockdown quando aconteceu isso aí que você falou, muita violência em casa, muita discussão em casa, né? Então, assim, até na Finlândia, né, país europeu com alto grau de economia, né? Então, mas o emocional das pessoas é o emocional das pessoas, né? E fora, assim, falando, você falou do apoio que os governantes dão,
Eu criei no nosso site do sindicato aqui, da Bahia, dos médicos, né? Um canalzinho de denúncia. Então, até hoje, olha que aqui está fechado desde 15 de março. Hoje, o quê? Né? Quase amanhã fazemos esse tempo todo de fechado. Até hoje existem queixas lá no sindicato de falta de EPIs para os médicos. E quando a gente vai fiscalizar isso e falar e bradar, eu só não. Doutora Ana Rita, presidente, e os diretores, demais diretores, a gente presta atenção também a todos os profissionais de saúde, né? Cada sindicato está cuidando do seu, mas na hora que a gente vai lá fiscalizar e que a gente percebe irregularidade com os outros, a gente fala também, não é? Então, assim, existe isso também, né? Então, o cuidar é relativo. E, assim, muito atraso de salário. Aproveitei, né, para falar tudo. Muito atraso de salário ainda, é imperdoável. Um médico ou um profissional que está lá na área da saúde, na área de frente, arriscando a sua vida, arriscando a sua família, sem nada, mudando os contratos deles de CLT para PJ, sabe? Depois deixa o médico lá, o Deus dará. Então, você desculpem, isso aqui não é o espaço para isso, mas terminei falando, porque isso são coisas Pode falar, que terminam atravancando também, né? Atravancando também a medicina. Sem dúvida alguma. Doutora, a senhora tem sofrido retaliação por conta desse posicionamento? Bom, retaliação não, porque eu não tenho emprego público. Eu sou autônoma, faço parte do Sindmed, sou preceptora de residência, atendo o SUS pelo hospital, não tive retaliação, a não ser o que falam contra a minha pessoa, contra o sindicato, entendeu? Aí falar, fala aqui, eu falo de lá, falo aqui, pronto. Na verdade, é direito deles falar, entende? Então, eu não tenho como ser retaliada, teoricamente, porque eu não atendo convênio deles, de governo nenhum, sabe? E não tenho emprego público. Respeito o governador, respeito o prefeito, mas na área médica, eu não me canso de falar. No meio dessa guerra, dessa politização, na opinião da senhora, as vidas, elas são apenas um mero detalhe? Pois é, isso é uma pergunta que eu também me faço. Isso eu não tenho a resposta. Talvez por guerras de crenças, né? Infelizmente, houve sim uma politização desse tratamento, né? Nós que acreditamos, lutando para que as pessoas enxerguem ou que aceitem, ou que a gente acha as mostre, né? As evidências observacionais, né? E que vamos todos juntos tentar salvar vidas, né? Doutor, eu desde o começo, né, quando eles nem tinha chegado aqui em Goiás ainda, nós tivemos a oportunidade de entrevistar uma das maiores infectologistas, que mais renomada aqui da nossa região, e eu perguntei uma coisa para ela para tirar uma conclusão que me parece óbvia, apesar de não ser da área de saúde, né? Porque o vírus já estava aí os assuntos na imprensa e tal, e eu perguntei numa entrevista a ela como que os profissionais da área de saúde lidam com pessoas doentes, com casos de doenças até muito mais contagiosas, do que o coronavírus, que é o caso do sarampo, por exemplo. O que elas fazem? Ela me respondeu, usam EPIs, tomam os cuidados e se aproximam. E eu perguntei, pois é, e aí, elas ficam contaminadas? Elas se contaminam? Não, o que acontece, né? Tem uns ambientes de elevada carga viral, que pode acontecer sim, mas em geral não, né? Ou seja, porque se pressupõe que no ambiente de um vírus extremamente contagioso, todo mundo que está ali vai pegar. Não, inclusive os profissionais de saúde, tem uma parte sim que acaba contagiado, né? E contaminado aí não sei os termos técnicos, se é contagiado, contaminado, mas enfim, pela alta carga viral, mas em regra isso não acontece. Então a conclusão que eu cheguei desde então é que eu deveria tomar meus cuidados, usar meus EPIs, né? Até porque eu brinco que eu estou isolado aqui, eu estou de máscara agora, eu estou isolado socialmente aqui atrás da minha máscara, né? Então, sim, eu sempre aderi a essa posição que a senhora falou, do distanciamento social com o uso de EPIs, né? Eu entendo que estádios de futebol lotados realmente não seriam convenientes nesse momento, mas com exceção disso, a vida deveria continuar protegendo, né, os nossos
os nossos mais vulneráveis, né, os grupos de risco, e as pessoas também próximas a essas pessoas que são de grupo de risco. A gente tem que lembrar disso. Eu sempre apresentei aqui, né, nas minhas manifestações, esse entendimento. Então eu reforço isso, falei isso tudo, mas eu quero perguntar o seguinte: é possível sim alguém, aí eu me refiro aos profissionais de saúde, ter contato com pessoas doentes e não se contaminar, e de que forma eu posso trazer isso para a minha vida prática? Se o meu raciocínio, que eu até expus aqui, já faz algum sentido para a senhora. Faz sentido. O que acontece é o seguinte: a depender da área desse profissional de saúde, ele tem que usar este ou aquele EPI. Existem os EPIs adequados para cada área, para cada função. Então, você tem que usar o seu EPI corretamente, não só no momento de colocar e ficar lidando com o paciente, mas também no momento de se desparamentar. Na hora que você tirar o seu EPI, também é um momento de possível contaminação. Então, o profissional, ele ou deveria ser treinado para isso. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, todo mundo, assistente social, todo mundo que está envolvido, né, em contato com os médicos. Sem dúvida nenhuma, numa UTI de pacientes COVID, a virulência é muito grande. Então, você tem que ficar mais atento ainda. Aqui na Bahia, morreram 5 médicos trabalhando aí por COVID, né? E assim, não sei dizer as causas, se foi uma virulência maior, se foram os EPIs, a falta deles, ou alguma condição de saúde do profissional, mas o fato é que, assim, você tem que se cuidar, porque uma grande maioria está na linha de frente, e existe também a teoria do fazer a medicina preventiva, isso aí já é outra história, mas sim usar o seu EPI correto. Por exemplo, o otorrinolaringologista, eu tenho que trabalhar de máscara, né, a máscara N95, de óculos de acrílico, com face shield, aquela capazinha que a gente bota assim, de touca, sem brinco, sem corrente, sem anel, sem nada, de capa, certo? Para examinar o meu paciente, porque eu vou lidar com o nariz, com a boca, e eventualmente, quando for extremamente necessário, fazer os exames de videolaringoscopia, videonasofibroscopia, que mexe, aí sim você aumenta o aerosol, certo? Então, por exemplo, isso. Então, alguns colegas clínicos, eles estão só com a máscara. Dependendo da área, tem as suas especialidades criaram os EPIs corretos, entende? E assim como toda a área de saúde. Então, outras doenças, né, até meningite, por exemplo, meningocócica, tem que se ter o cuidado sim na manipulação do paciente, mas para isso nós somos capacitados e treinados, todos. Então é bom que se sigam, né, esse uso correto do EPI, paramentar, desparamentar, ter o cuidado, a gente não pode relaxar, né, em determinados ambientes. E quando você saiu dali, você vai, tirou sua roupa toda, que você está bem protegido, por exemplo, na UTI, e você vai tomar o seu banho e vai para sua casa. E aquilo tudo que todo mundo está falando também é verdade. Quando você está na rua, que você não é um profissional de saúde, você entra, tira seu sapato, e a roupa, e lava a mão, Por quê? Porque existe aquela história de que a gente não sabe direito em quantas superfícies, quantas horas eles duram. Hoje a gente sabe, no ar pode ficar 3 horas e tal, mas a grande orientação que eu dou ao paciente é o seguinte: não precisa ter terror, sabe? Você teve contato com o Covid aqui, ele não vai entrar pela mão, não entra pela cutícula, nada. Então, você lavou a mão com água corrente e sabão, acabou. Você passa álcool gel, se você não puder lavar, depois assim que você puder, você lava, pronto. Não tocar, em hipótese alguma, em boca, nariz e olho, que são as mucosas onde você pode se contaminar, entende? Então, se você tiver o cuidado, fora todos os cuidados ditos pelos governantes aí, não é, assim, eu não estou dizendo que é uma gripezinha, que o vírus não é sério, pelo contrário. Só que existem formas de evitá-lo. É isso, trazendo para a vida então do cidadão comum, doutor, a minha conclusão, me corrija se eu estiver enganado, é que se eu tomar todos esses, se para os profissionais de saúde, dentro do ambiente de alta carga viral, funciona o uso dos EPIs, para nós, cidadãos comuns, no dia a dia, que estamos aí num contato até muito menos intenso com o vírus, eventualmente, né? O uso de EPIs, o distanciamento social, limpeza de mãos, uso de uma máscara própria, porque tem umas que não são também, isso seria o suficiente, então, para proteger o cidadão comum? Na minha visão, sim. Na minha visão, sim.
Principalmente se você não tira a máscara, bota a mão na boca. Então, se você fizer o uso correto, sabe? Do distanciamento da mão, da lavagem de mão, tudo isso que você colocou aí. Só aproveitando, doutora, o gancho aqui do doutor Telêmaco, só alguns comentários. Agora eu vou falar como profissional da área jurídica, operador do direito, essa eu vou falar com mais propriedade técnica. A nossa opinião como juristas, como estudiosos do direito, é que, por um motivo absurdo, as nossas garantias fundamentais, os nossos direitos individuais foram rasgados. É como se a Constituição brasileira, que o povo gastou tanto dinheiro, né, para poder organizar, através de uma Assembleia Nacional Constituinte, se transformasse numa mera carta de intenções, e nem isso, né, muitas vezes. Quer dizer, por decretos administrativos, no meu entendimento, inconstitucionais, ainda que o Supremo diga o contrário, foram revogadas as garantias fundamentais, que são cláusulas pétreas, não podem ser modificadas nem por emenda constitucional. E nessa mentalidade, né, totalitária, em que nós ficamos ao bel prazer dos humores dos governantes, se um dia ele acordar de mau humor, resolve decretar um lockdown por 15 dias, né, isso acontece, infelizmente. Nós vamos, por exemplo, ficando sem consultas eletivas, doutora. Olha que absurdo. Quer dizer, doenças que precisam ser diagnosticadas precocemente deixam de ser diagnosticadas porque os governadores acham que consulta eletiva não é essencial, que o hospital não pode atender consulta eletiva, não pode fazer cirurgias eletivas. Como é que a senhora encara isso como profissional de saúde? Os impactos disso na saúde pública? Eu acho que é desastroso sob vários aspectos. Pois é. Existe uma outra curva de morte que é chamada desassistência silenciosa, que, como você citou aí muito bem, matou, e tem assim, muita gente que estava impossibilitada de sair de casa por uma coisa ou por outra, ou com medo de sair às ruas, com medo de ir para os hospitais, porque a história era fica em casa, fica em casa, fica em casa, né? Só que a minha maneira de ver, eu acho que fica em casa mais. Se você, pode até ser, eu fico em casa, né? Mas se você está sentindo alguma coisa, converse com seu médico, busque um serviço, uma clínica, uma emergência, porque, assim, essa curva, né, de morte, que é real, gerada por essa que a gente está chamando de desassistência silenciosa, foram pessoas justamente que tiveram AVC e que não tiveram tempo de ser socorridas, ou tardiamente, infartos, muitas mortes por infarto. Pasme, até 2 mortes aqui, 2 que eu tenho a notícia, por apendicite, né? Então a pessoa suportou tanto e em casa, porque podia ser outra, sei lá, pensou que podia ser outra coisa e não buscou o serviço. Quando chegou lá já estava com apendicite supurado e tal. Essas 2 não podem ser mais socorridas, entende? Então isso é um fato. A gente veio meio que na contramão, dizendo, olha, se está sentindo alguma coisa, não fique em casa. Né? Então houve também essa onda aí para esclarecer. Eu falava isso com meus pacientes, gente, está sentindo alguma coisa, fala, pode me ligar, não sei o que, entendeu? Então, assim, existe sim essa história de por exemplo, eu acho que aí eu repito aquela história da autonomia. O médico tem autonomia de prescrever, o paciente tem a autonomia de aceitar ou não, liberdade de todos. Porém, por exemplo, a gente sabe que o governo federal, Bolsonaro e o Ministério da Saúde, com todos os médicos de lá, mandaram cloroquina para, se eu não me engano, para todos os estados do Brasil. Para cá, para a Bahia, vieram 41 mil comprimidos. Então, assim, apesar de terem vindo 41 mil comprimidos, o que se diz é que cada prefeito de cada cidade tem que pedir ao governador do estado essa liberação. Então, assim, eu acho que se está aí esse comprimido, ou se eu realmente não sei para onde ele está, o que foi feito, não sei. Não foi disponibilizado para a população e existe dificuldade hoje aqui até em comprar, né, as medicações que a gente usa para o tratamento precoce, né? Então aí eu aproveito e lhe pergunto como político, não, como advogado, o que é que o médico pode fazer para pedir ao governador, para pedir ao prefeito que nos ouça, que veja uma forma de liberar algumas medicações, entendeu? Porque aqui existe também uma história de internamento precoce, que é alguma coisa que o médico que defende o tratamento precoce não é a favor, porque
Se a gente fez isso para desafogar a saúde, para desocupar os leitos hospitalares, né, para não deixar o paciente ir se internar, ocupar vaga de UTI, porque sabia que muitas pessoas iam precisar de mais de 3 semanas, 2 semanas na UTI, etc, etc. Nós, de uma forma geral, entendemos que quando você interna esse paciente, além de você estar expondo esse paciente, né, para receber o tratamento precoce, que bom. Então, por que não o tratamento precoce ambulatorial? Você vai diminuir o risco de contágio, você vai diminuir a ocupação de leitos do estado, mas mesmo da cidade. Então, por que não? Então, assim, eu queria aí agora até uma sugestão sua. Doutora, a senhora colocou muito bem. Na verdade, hoje eu acabei de ler uma notícia que a Justiça Federal negou uma determinação de um determinado estado para dar o tratamento precoce. Então existe, de certa forma, uma desinformação também do próprio Poder Judiciário a respeito, que está tão alienado com essas notícias de funerária, desculpe a expressão, como a população também está alienada. Só um outro dado interessante, em São Paulo, por exemplo, em que há um terror psicológico imenso, né, ali por várias razões, até razões políticas, os shopping centers estão abertos há mais de 30 dias. A média de faturamento por dia de uma loja em um shopping hoje em São Paulo é R$50. Então o terror que foi causado é tamanho que ainda que o comércio abra, ainda que você disponibilize algum serviço, as pessoas não buscam por medo. Porque ao invés de pregar a vida, a TV prega a morte. Nós temos mais de 1 milhão de pessoas recuperadas no Brasil. Isso é muito pouco divulgado. Nós temos o tratamento da fase 1, né, que tem mostrado na prática que é eficaz, que tem sido bem sucedido. Também é proibido se falar até a respeito. Então, quer dizer, é uma lógica tão autodestrutiva. A minha sugestão, até como advogado, é que as pessoas façam o que já estão fazendo. Primeiro, protestando contra eles de forma republicana, como estão protestando. Segundo, muitos médicos estão se unindo para fornecer essa medicação a quem dela necessita, a quem dela tem a prescrição para tomá-la. Muitos médicos estão se organizando. Aqui em Goiás nós temos um grupo grande se organizando para distribuir essa medicação. Nós temos alguns prefeitos em Goiás que, graças a Deus, entenderam isso e já estão montando os kits e distribuindo a população mais carente. Alguns até trabalhando de forma preventiva. Então isso já está começando a acontecer por causa de trabalhos como o que a senhora está fazendo. A informação está chegando, está fluindo, graças a Deus, mesmo com essa resistência de alguns governadores e prefeitos. Do ponto de vista jurídico, cabe mandado de segurança. Não posso garantir se o juiz local irá deferir os pedidos, mas tem que se tentar alguma coisa. O que eu não posso aceitar é ver uma pessoa humilde morrer sem tratamento na fase 1 porque o Estado se nega a fornecer a medicação. Medicação que é acessível, como eu disse, eu não vejo sentido. O Estado de Goiás recebeu R$1 bilhão para combater a Covid-19. Os leitos prometidos no início da pandemia não chegaram na quantidade que foi prometida, infelizmente. E é muito mais barato investir nessa medicação do que comprar respirador e montar UTI. Não que não se deva comprar respirador e montar UTI, mas tem de recurso também para poder comprar um medicamento que é acessível. Então não justifica, não tem uma explicação racional. É algo irracional. Ou tem algum interesse imenso, geopolítico, financeiro, farmacêutico, por trás disso que nós não temos acesso, mas que tem algo muito errado acontecendo, tem. E a doutora Clarice, ela fez uma denúncia seríssima aqui, né? Esses comprimidos disponibilizados pelo governo federal, por que não chegaram aos municípios? A senhora tem mais informações a respeito disso? Não tenho. Na verdade, a gente está se mobilizando de outra forma, mas esses comprimidos, o prefeito teria que solicitar ao governador e por algum motivo não foi feito. Eu realmente não sei as questões, não sei o que aconteceu. Eu sei que a gente vê que os pacientes não estão recebendo esses comprimidos, não é? Desculpe se alguém já está recebendo a partir de hoje, que eu ainda não sei, que eu ainda não saiba, mas isso é fato. E tanto a Bahia como Salvador, porque os capitais foram distintos, né? O dinheiro dado do governo federal foram por estado e por cidade. Sim. Então Salvador recebeu muito dinheiro federal e a Bahia também. Eu não tenho aqui os números agora, mas também. E assim, o número de casos, assim, não vou minimizar jamais o número de mortos, né? Porque cada morte importa e é isso que a gente está lutando para diminuir essa quantidade de mortes.
da forma que nós acreditamos, certo? É importante que eu sempre ressalve isso, mas o fato é que aqui em Salvador tem caído muito. Então, assim, a última... eu liberei um card hoje, né? Sim. Falando o seguinte, só para você ter uma noção, né? Em total de casos novos. Dia 7 foram 1.170 casos novos ainda, pelo menos documentados pela CESAB. CESAB é o Estado, né? Perfeito. Dia 8, 1.012. Dia 9, 594. Dia 11, 610. Dia 12, 346. E ontem, 176. Então, tem caído sim, 85% dos casos. Então, assim, e como você mesmo falou, eu acho que a imprensa, ela tudo bem, ela tem que informar, mas ela não precisa fazer esse desserviço, não precisa apavorar as pessoas, né? Desculpe, eu não estou falando de todos, né? Mas Fique à vontade, doutora. É muito ruim a gente ver todo mundo preocupado. Tem pacientes que eu digo, não veja televisão, começa a ter falta de ar, começa a ter bate-cum no coração, palpitação, né? Extrasístole, etc e tal. De quando houve essas notícias, porque as pessoas pensam o quê? Para eu citar bem breve um exemplo, eu atendi uma família de 4, né? Pai, mãe e 2 filhas. A porta de entrada foi a filha que era fisioterapeuta. Essa mãe, por desinformação, na hora que ela soube que estava de Covid, ela não pensou em nada. Ela só sabia que ia morrer. Então, para ela, Covid é igual a morte, com certeza. Então, ela se desesperou e etc, entende? Então, a gente tem que fazer aquele trabalho de formiguinha, de explicar às pessoas e tal. E é muito desgastante, é difícil, porque as pessoas deveriam ter, esse acesso às informações, esse acesso a este tipo de informação, entendeu? Perfeito. Saber que, apesar de X pessoas que morreram, 5 vezes mais estão curadas. Perfeito. Doutora, a gente está caminhando para o finalzinho, mas como prestação de serviço, eu gostaria de perguntar para a senhora, é claro que esses sintomas variam muito, mas pela observação da senhora, quais são os primeiros sintomas da Covid-19? Pois é, aí eu vou fazer essa ressalva, eu vou lhe responder, mas eu vou dizer, variam muito mesmo. Perfeito. Porque, por exemplo, numa família, cada um pode ter um sintoma diferente, tá? Mas o paciente pode ter febre, o paciente se queixa de garganta arranhando, ele evolui uma dor de cabeça muito forte, certo? Ele pode ter também a alteração do paladar e do olfato, aí ele pode ter cólica abdominal, diarreia, ele pode ter manchas no corpo, né, principalmente nos pés, nas articulações, né, conjuntivite. Então, existem esses sintomas, assim como porta de entrada, já dá para clarear muito a cabeça das pessoas, porque são sintomas, sim, compatíveis até com o estado gripal, mas assim, eles têm características um pouco diferentes. Por exemplo, não tem dor de garganta, claro que pode evoluir para uma inflamação, né, para uma infecção bacteriana até, mas o normal é que arranhe a garganta, certo? Então, o normal é que arranhe a garganta. Então, a gente que está lidando com esses sintomas há mais tempo, você sabe sim diferenciar e orientar bem o seu paciente. Perfeito. Doutora, uma outra questão, daqui a pouco a última pergunta aqui, por parte do Telêmaco, se o Cristóvão também quiser fazer mais algumas observações. Quando é que deve-se entrar com essa medicação, né, que tem sido divulgada, e quais são esses medicamentos? Pois esqueci de uma coisa principal, que é a falta de ar, né? Perfeito, então, verdade. Os medicamentos, a gente tem como linha de frente a hidroxicloroquina, a cloroquina ou ivermectina, somada à azitromicina, certo? E aí, toda vez que eu falo nas medicações, eu recomendo aos pacientes, não comprem na farmácia, não busquem a automedicação, porque o seu médico vai ter o conhecimento de quem pode e quem não pode usar a medicação. Então, não faça automedicação, profilaxia, sem orientação médica. Não faça, isso pode ser perigoso, tá? Mas a gente usa, se um paciente tem sintoma que a gente suspeita do Covid, enquanto espera o resultado, é importante que a gente ganhe tempo. Porque, como eu falei, o paciente, quando a gente não trata no tempo
na precoce, no tempo correto, aquela patologia que é sistêmica, ela pode evoluir. Então, 80% dos pacientes evoluem muito bem. 20% dos pacientes podem ter complicação, certo? Porém, a gente nota hoje, já temos esse tempo hábil para observar pacientes que tiveram o COVID, que não trataram, né? Hoje apresentando somente as sequelas. Tipo assim, o que é isso? Uma fibrose pulmonar, alterações outras que ficaram como resultado de um COVID, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Uma fibrose pulmonar, entre outras coisas, né? Então a gente realmente tem que ter o cuidado. E então, assim, você apresentou os sintomas que você suspeite de COVID, o médico sabe. Então, se você suspeita de COVID, você pode conversar com o seu paciente para já instituir alguns dos protocolos iniciais. Perfeito, ficou muito claro. Telêmaco Brandão, a sua pergunta. Eu tenho uma dúvida que você fala em uso de hidroxicloroquina e cloroquina. Na prática, qual que é a diferença de um medicamento para o outro, doutora? São duas drogas diferentes, na verdade. Uma é derivada da outra, mas são duas drogas diferentes, né? Mas ambas de uso longo, lá no passado. Sim, entendeu? com a malária, etc, né? Mas na prática tem diferença de um e outro? Malária, febre reumática, lúpus. No uso, né? O uso delas, no caso da Covid, tem alguma diferença de um ou outro? Elas têm o mesmo efeito prático? Elas têm o Terapêutico? mesmo efeito prático. É que a hidroxicloroquina veio na frente, né? Mas ela tem o mesmo efeito prático. Quando o sal da hidroxicloroquina, né, o componente, se eu não me engano, a justificativa é essa, começou a faltar no mundo, aí se recorreu à cloroquina. E a gente não pode esquecer que essas medicações também estão indicadas para zika e chikungunya. Eu nunca vi tanta celeuma lá, ninguém nunca falou nisso. Doutora, o Cristóvão vai fazer uma pergunta, só uma pergunta do ouvinte aqui, de um ouvinte, e vários ouvintes têm feito essa pergunta. Aline pergunta, quem pegou o coronavírus pode pegar novamente? Existe a reinfecção? O que a senhora avalia nessa situação? Pois é, eu particularmente ainda não tive caso nenhum. Essa é uma dúvida, as pessoas ainda estão estudando para ver isso. Teoricamente é uma coisa rara, mas de um paciente que pode ter sido não tratado, que pode ter no seu tecido o vírus. É uma coisa que ainda está controversa, estamos sim estudando, né? Os estudiosos maiores estão investigando isso, mas a minha opinião até aqui, agora, é que não. Mas é uma coisa que na medicina, nem nunca, nem sempre. É dinâmico. Então, a gente aprende todo dia. Perfeitamente. Cristóvão? Eu quero só concluir minha participação em relação à entrevista com a doutora Clarice. Só dizendo o seguinte, doutora, mais uma vez agradecer a senhora pelo trabalho corajoso e dizer o seguinte, o que nos incomoda, até como operadores do direito, é a dinâmica das relações do cidadão com o poder. O que nós observamos aqui em Goiás, desde o início da pandemia, infelizmente, é uma dinâmica autoritária em que o Estado impõe o que acha à população sem ouvi-la. Felizmente, isso começa a mudar, não por uma bondade, né, do governante, mas porque a população está reagindo à altura. Na verdade, eu tenho certeza que se pessoas como a senhora e outras tivessem sido ouvidas desde o começo e a relação com a população, com o cidadão fosse respeitosa, o que não foi, esse lockdown foi imposto de uma forma muito autoritária, especialmente aqui em Goiás, eu tenho certeza que os resultados, inclusive de mortes, teriam sido bem mais favoráveis, porque a sociedade é capaz de se organizar e trazer soluções aos problemas. Nós não dependemos do Estado para isso. A sociedade pode e deve se organizar e o Estado tem que ter a humildade de ouvir a sua população, o que não tem ocorrido, infelizmente. Doutora, mais uma participação dos nossos ouvintes aqui. A Lucimone, ela diz o seguinte, ontem fui ao médico com esses sintomas e não me prescreveram nada, só fiz o exame que vai sair daqui 5 dias. Esse tempo da espera do exame pode ser perigoso? O que a senhora poderia falar a respeito disso? E quais seriam os efeitos colaterais desses medicamentos? Então, perigoso eu considero que sim, justamente por tudo isso que eu falei aqui, ganhar-se tempo e não deixar a doença evoluir. Então, provavelmente esse colega, ele não vê da forma que eu vejo, ele tem esse direito, né? E os efeitos colaterais dessas medicações são poucas. Por exemplo,
Grávida pode usar hidroxicloroquina. Mulheres que amamentam podem usar hidroxicloroquina, certo? A ivermectina tem essa restrição, não pode ser usado para criança abaixo de 5 anos, com menos de 15 quilos, não pode ser usado por meningite, não pode ser usado por grávidas, né? Mas, repito sempre, o médico vai saber prescrever cada medicação para cada caso e até a combinação delas. Se vai fazer 2 drogas, se vai fazer 3 drogas, o tempo de cada um, a dose, sabe? Se vai fazer a vitamina D, a vitamina B, o zinco junto. Então, existem vários protocolos que podem ser escolhidos. Então, e eu continuo defendendo o tratamento precoce. Quanto antes, menos risco. Perfeito, doutora. Muito obrigado pela participação, pela simpatia, pelo carinho aqui com o programa Mesa dos Notáveis da Rádio Vinha FM. E eu vou dizer para a senhora o mesmo que eu disse para o jornalista Alexandre Garcia quando esteve conosco aqui. Que a senhora continue sendo essa voz que clama no deserto para trazer um pouco de esperança, de fé, de possibilidade de recuperação para as pessoas. Muito obrigado. Amém. Muito obrigada. Obrigada pela participação, é sempre bom tentar esclarecer. Obrigada aos dois também pelas perguntas que me ajudaram muito. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Obrigado, doutora. Parabéns. Boa tarde a todos. Uma ótima tarde. Daqui a pouco a gente vai voltar com a análise já tão conhecida dos melhores comentaristas do rádio, o Cristóvão do Espírito Santo e o Telêmaco Brandão. A gente vai registrar a participação dos nossos ouvintes que participam no 99997-2005. Tem tantas mensagens, e o Ney, que é um ouvinte tão querido, ele diz o seguinte: Vinha FM, vocês estão em outro patamar, estamos ficando mal acostumados. Muito bem, essa é uma direção que a gente está tendo, né, de oferecer um contraponto daquilo que a gente ouve nos veículos de comunicação, especialmente em uma emissora poderosa. Então a gente oferece ao ouvinte um outro tipo de informação e por acreditar no poder de discernimento do ouvinte, que ele mesmo chegue às suas próprias conclusões. A conclusão do ouvinte não tem que ser aquilo que eu penso, aquilo que a emissora A ou B pensa. Ele mesmo tem o direito de chegar à sua própria conclusão. Exato. Eu estava até agora respondendo aqui, até me distrair um pouco da entrevista, perdão aos nossos ouvintes. Alguém me avisou aqui que agora eu estou nas redes sociais também, né? Tem que dividir as atenções de uma pessoa que interagiu, fazendo não uma crítica, não uma crítica construtiva ali, mas o que eu estava explicando para ele é que aquilo ali é simplesmente e questionando se aquilo era uma proposta legislativa. Eu falei, não, isso aqui é simplesmente mostrando o meu ponto de vista, porque eu tenho lado. O que tem faltado à nossa imprensa. Não tem problema nenhum a imprensa ter lado. O maior problema da nossa imprensa, mas eu acredito, às vezes de má fé e às vezes de ingenuidade mesmo, é que ela é parcial. E às vezes de má fé ela não te informa, e às vezes de ingenuidade porque foram doutrinados e acreditam que só tem aquela verdade no mundo. Mas de fato a imprensa tem que trazer a informação para deixar o ouvinte tomar, o telespectador, o leitor tomar suas conclusões. Então, com relação a mim, Telêmaco Brandão, enquanto estamos sentados, eu e a dupla aqui, Cristóvão, vocês podem saber que nós temos lado sim. Então, vocês estão ouvindo um ponto de vista, né? E o meu, eu gosto de lembrar que já sai um militantezinho, sim, de esquerda da faculdade, como a maioria aí dos formados na área de humanas, e tive acesso a outras vozes, e assim que eu tive, elas me pareceram muito mais lúcidas, e hoje eu estou alinhado com elas. Então, você já foi um esquerdista também? Sim, já votei no Lula a primeira vez, nunca fui petista, mas já fui eleitor do PT, já acreditei na luta de classes, né? E hoje eu vejo quão maligna elas são e quanto isso destruiu o nosso país, né? Principalmente pela experiência de ter tirado a cabeça para fora dessa bolha que a gente vive, de doutrinação, e ter vivido em outro lugar, aprendendo outras coisas, ouvindo outras vozes de filósofos, de conhecimento empírico que a gente nem ouve falar aqui no Brasil, porque a nossa educação é sim sabotada. É proibido de entrar na faculdade outras versões, né? Sim, eu vou dar um exemplo prático para o nosso ouvinte, para não achar que eu estou aí, né, alucinando. Por exemplo, eu costumo dizer, se você que está me ouvindo é um acadêmico de direito ou já é formado em direito, eu perguntei já para professor de direito constitucional
se ele sabia, se tem na história da humanidade alguma Constituição que foi votada pelo seu próprio povo. Ninguém nunca sabe me responder isso, porque esse conhecimento não chega até você. Existe, e somente uma, que o povo votou, inclusive os escravos da época, né, votaram, que é a Constituição Americana. O maior movimento democrático da história é sabotado, não chega ao nosso conhecimento. Chega a Revolução Francesa, Cubana, Russa, como exemplos, né, de referência de revoluções populares. Então, isso é só um exemplo. Eu poderia te dar vários exemplos. A nossa educação é manipulada, é a doutrinação, sim, e sabotagem à informação, que também acontece na imprensa, que também são doutrinados na universidade. Alexandre Garcia deixou claro aqui que os professores falavam na universidade que eles tinham obrigação social de lutar, né, de fomentar a luta de classes, ou seja, então eles foram também programados para se portarem, ensinados a se portarem dessa forma, a despeito do compromisso ético que eu entendo, principalmente do jornalista, não do comentarista Telêmaco Brandão. O jornalista, ele tem, eu entendo que é impossível ser isento, mas isso é um esforço necessário para ele, porque ele tem que levar informação pura e simplesmente, sem opinião. Agora, o analista, eu dou a minha opinião. Então, ali nas minhas redes sociais, está ouvindo o Telêmaco Brandão, que tem lado sim. Quando você ouve o Cristóvão, tem lado sim. E o nosso papel aqui é mostrar a voz do outro lado, que tem sido realmente sabotada, tem sido abafada, e de todas as formas aí que a gente vê, né? É raro se dar espaço a vozes dissonantes, e o problema da corona, nesse contexto da pandemia, isso ficou muito claro. Eu quero até deixar uma pergunta, né? Se a carapuça serviu. Eu pergunto o seguinte, essa colocação que o termo faz, eu assino embaixo, né? Existe doutrinação sim, nós temos inúmeros exemplos. Acabei de receber coincidentemente no WhatsApp uma mãe denunciando que uma famosa escola em Goiânia quer associar suicídio com a família, como se a família fosse algo nocivo e que levasse o jovem ao suicídio, né? Não é esse sistema maligno que nós vivemos, não, né? É a família que é o problema, na visão dessa escola. E qual que é a solução? O Estado, de certo, né? Cuidar do indivíduo? Então, a minha pergunta para esse carapuço vai ser é a seguinte: senhores governadores e prefeitos, né? A nossa rádio é ouvida no país inteiro e no mundo inteiro. Onde se vê a carapuça. Os senhores foram doutrinados também? Será que os senhores não estão olhando para a Covid-19 com olhos de pessoas que foram doutrinadas? É a pergunta que eu faço. Tá, eu não sou prefeito nem governador, mas eu vou arriscar a responder. Sim. Foram sim, tá? E o pior, esses dias um jornalista me perguntou: Telêmaco, você fica esse negócio de comunismo e tal, e essa luta ideológica, essa guerra cultural, mas o povo nem sabe que é comunista. Eu falei, pois é, não sabe. E você, inclusive, é um comunista sem nem saber, porque seu mapa mental é um mapa mental de comunista que foi formado na faculdade, e eu mostrei para ele que era. Então esse é o problema, as pessoas são sem nem saber. Estamos apresentando o Mesa dos Notáveis pela Vinha FM 91.9, contando com a sua audiência, com a sua participação, por meio do nosso WhatsApp 99997-2005, sempre programas especialíssimos para os nossos ouvintes. Esteve conosco hoje, fizemos uma entrevista muito boa, muito bacana, esclarecedora com a doutora Clarice Saba, médica, otorrinolaringologista, diretora de comunicação e imprensa do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia. E amanhã segue mais uma entrevista muito especial, teremos a presença de um infectologista renomado no Brasil inteiro. Ele é professor, é o Paulo Ouzon Monteiro da Silva. Ele certamente defende aí o tratamento precoce. Na quinta-feira, Major Vitor Hugo, estamos tentando também uma entrevista com Roberto Jefferson, que denunciou um dos maiores escândalos de corrupção da história da humanidade, que foi o Mensalão. Muito bem, conosco aqui na bancada, os melhores comentaristas do rádio: o Cristóvão do Espírito Santo, advogado e palestrante; o Telêmaco Brandão, advogado, analista político e ativista político. Vamos registrar a participação dos nossos ouvintes. A Divina Conceição. Boa tarde, gostaria de saber se esses remédios estão sendo disponibilizados pelo governo de Goiás. Não estão. Se esses medicamentos foram liberados para a população, ou se o governador está guardando esses medicamentos. Até onde temos conhecimento, a não ser que tenha mudado de opinião, a opinião do governo do estado é contrária ao uso desse tratamento na fase 1. Até onde nós temos conhecimento. Eu sei que a Prefeitura de Goiânia tem liberado em poucas unidades alguns medicamentos, mas são poucos. Não dá para atender a demanda, né, infelizmente.
Mas não há um esforço do Estado nesse sentido, não, de trabalhar a fase 1, não, isso eu tenho certeza. Houve até uma informação... Mas até na rede particular está difícil encontrar isso. Mas ainda que tivesse, né, tem esse posicionamento do governo, que aí eu faço apelo, né? Como ele se gaba de ser médico, né? E com certeza, com todos os méritos, e um bom médico conhece os medicamentos, sabe que são medicamentos que estão há anos no mercado de baixíssimos efeitos colaterais. Sim. Eu entendo que não faz nenhum sentido isso ser uma decisão técnica, só pode ser uma decisão política ou uma decisão realmente tomada com base na limitação econômica do Estado, que não teria condições de adquirir esses medicamentos. Mas vale aí, e eu sei que a assessoria do governador nos ouve, de repente está nos encaminhando uma justificativa, por que não estão tendo disponibilizado esses medicamentos, porque do ponto de vista médico, clínico, ao meu ver, depois de ouvir tantos médicos e sabendo que as medicações não têm efeitos colaterais significativos, não se justificaria. Deixa eu até fazer uma colocação, Telêmaco, que é a seguinte. Ouvinte, vamos usar do bom senso. Nós estamos há vários dias entrevistando médicos extremamente renomados. Médicos que são professores de universidades renomadas no país, do Albert Einstein, do Sírio-Libanês, hospitais consagrados. Vocês acham que se esses médicos estivessem seguros em relação ao uso desses medicamentos na fase 1 da doença, eles colocariam as suas carreiras em risco, como estão colocando, sem ter nenhum... Que benefício eles podem ter? São medicamentos de patente quebrada, que o Estado pode até fabricar internamente. Que vantagem esses médicos estão tendo em lutar por essa demanda? Estão tendo dor de cabeça, muitos inclusive. Quer dizer, está mais que demonstrado que os medicamentos são eficazes sim. Se não o fossem, médicos tão renomados não estariam colocando as suas carreiras em risco para defendê-los. É claro que são eficazes. Muito bem, tem outro detalhe também, Telêmaco Brandão, Cristóvão do Espírito Santo, o médico também, deputado federal Zacarias Calil, recomendou em uma conversa de bastidor com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para ele tomar a ivermectina. O governador Ronaldo Caiado disse que a Anvisa proíbe, e ele fez uma cara de poucos amigos. Então, Zacarias Calil, um médico também renomado, aí, até internacionalmente, dentro da área de atuação dele, mas o governador ele ainda está resistente em relação a essa prevenção. Pois é uma porta na qual não baterei, para tanto. Muito bem, a Wanda, eita Glória, passando para parabenizar mais uma vez pelo programa que está excelente, como sempre. Um abraço a todos os notáveis. Sou a Wanda da Videira do Garavelo. O ouvinte participa no 99997-2005. A Aline, ela diz, ela já participou aqui conosco. Mais participações. É uma mensagem de áudio. Não tem como a gente registrar nesse momento. Talvez a gente se organize daqui a pouco para colocar no ar. Graça e paz, irmãos, do Mesa dos Notáveis. O uso da ivermectina vem dando resultado satisfatório. Claro, nada comprovado cientificamente, mas nem a própria ciência conseguiu mapear a ação desse vírus. Então, por que não tomar, se não existem efeitos colaterais severos? Apenas leves, e várias pessoas que tomaram relatam as melhoras que tiveram. Quantas mortes poderiam ter sido preservadas se não houvesse a politização desse remédio? O Pedro Romerito, dando a opinião dele a respeito desse assunto. Mais participações. Queria tirar uma dúvida. Na verdade, aqui é sobre o sorteio. Daqui a pouco o Guilherme Rigonato ele comanda a programação. O Santil, ele diz o seguinte. Olá, Rafael... Esse Cristóvão é uma voz que clama no deserto. É um coração humano. Irmão Cristóvão, parabéns pela coragem. É o único advogado que questiona esses decretos politiqueiros. Deixa eu fazer uma justiça aqui também. O Telêmaco, o Brandão também, né? Faz parte da banca, da minha banca também. É porque na verdade o mesmo time, né? Na verdade, o Telêmaco, ele tem tantas atribuições que às vezes as pessoas podem esquecer que ele também excelente advogado, porque ele é analista político, ativista político, fundador do Politizaivos, que está aí dominando as redes sociais, né, Telêmaco? Sim, obrigado, Santil. Palavra generosa. Deus abençoe. Santil acompanha a gente no Jornal Realidade também. O Santil deve ter esquecido. Esquece de mim não, Santil. Aproveita e vai lá nas minhas redes sociais, se inscreve
No meu Instagram, @politizai.voz, com Z no final, @Telêmaco Brandão, e no YouTube também, politizai-voz. Estamos apresentando o Mesa dos Notáveis pela Vim FM 91.9, contando com a sua audiência, com a sua participação no 99997-2005. Agora há pouco fizemos uma entrevista especial com a doutora Clarice Saba, médica, otorrino-laringologista, numa série especial. Hoje é o 8º dia que estamos falando com grandes personalidades da medicina. E também fizemos uma entrevista especial com o jornalista Alexandre Garcia. E amanhã tem mais. A gente vai chamar aqui um infectologista para trazer ainda mais clareza aos nossos ouvintes nesse problema multidisciplinar que é a Covid-19, que envolve várias áreas de atuação aí dentro da medicina. Boa tarde, sempre ouvindo vocês. Sugestão, convidem o Dr. Zacarias Calil para ser entrevistado. Acredito que é uma pessoa que vai contribuir no entendimento do protocolo inicial da doença. Inclusive estávamos falando isso aqui no intervalo, o convite já é feito no ar aqui para que ele esteja conosco, e também a gente vai entrar em contato, né, por meio da nossa produção para a gente fazer esse convite. Eu creio que será importante. Ele esteve recentemente conosco no jornal Realidade, né? Mas não foi essa realmente a pauta, não foi esse protocolo na primeira fase, né? Perfeito. E não sei se ele tem uma oposição nesse sentido, ele apoia esse protocolo? Não sei. Sugeriu ao governador, né? Ivermectina, presume-se. De qualquer maneira, independente da posição dele, ele vai ser questionado aqui, a gente vai fazer as perguntas, né? E ele vai ficar à vontade para colocar o seu posicionamento. Mais participações. Olá, grandes notáveis, boa tarde. Acredito piamente que nossos políticos são e estão doutrinados, sim, nessa ideologia comunista partidária. E o pior é que querem nos fazer engolir e aceitar essa mesma maneira de pensar deles. É uma pergunta. Muito boa essa pergunta do Telêmaco Brandão. Parabéns, notáveis. Os programas estão excelentes. Aqui quem fala é a Irmã Divina do bairro Goiá 2. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Vozes que clamam no deserto. Um abraço. É engraçado que eu falei isso pro Alexandre Garcia, né? E pegou. Tá na boca do povo. Pegou. Sim. Que você, Telêmaco, seja essa voz. Cristóvão, seja essa voz que clama no deserto para trazer um pouco de esperança para as pessoas. Pelo menos não gerar uma aglomeração no deserto, né? lá não tem esse perigo, né? É verdade. Ai. Carlinhos, boa tarde, parabéns ao Mesa dos Notáveis. Muito obrigado, Carlinhos, participando aqui conosco. Ramiro Bessa mandou uma mensagem de áudio, eu não sei se a gente vai conseguir colocar no ar aqui, a gente está dando preferência para as mensagens de texto. Meu genro positivou para o Covid, foi medicado com essas medicações, teve uma excelente recuperação, não ficou hospitalizado, ficou de quarentena, cumpriu o tempo certo hoje, já está trabalhando, está muito bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho dito, né, que eu tenho andado bastante. Conheci muita gente que teve, não conheci ninguém que ficou grave. Agora eu também não perguntei a essas pessoas se usaram ou não esse protocolo. E eu dou essa notícia, não é para amenizar aí, né, os efeitos da doença, nem ficar indiferente, mas simplesmente para trazer uma mensagem positiva para você, que nós temos muitos recuperados. E a minha experiência pessoal é de 100% de pessoas passarem quase assintomáticas. Maravilha. O Pedro Romerito, o Dr. Zacarias Calil apoia o uso precoce desses remédios. Ele mandou um vídeo acima agora, não tem como a gente ver aqui simultaneamente, mas o convite está feito sem dúvida alguma. 99, só um parênteses, 997, lembrando 2005. para quem não conhece, né, parece ser uma figura pública, que é um dos grandes cirurgiões do país, né? Do mundo, nessa área de siameses, é o maior deles. Sim. Então, um grande médico. Gente, as mensagens são verdadeiras, né? Eu jamais inventaria algo. O Cristóvão me conhece, o Telêmaco me conhece também. E o ouvinte também. Tantas pessoas, o ouvinte me conhece muito bem, há 18 anos na comunicação, rádio, TV, assessoria de comunicação, enfim. Então, são muitas mensagens que chegam. Eu tenho que ser honesto. A gente sempre diz aqui para você procurar o médico, mas é impressionante o número de relatos positivos no que diz respeito ao tratamento precoce. A Vilma Luiza, ela diz o seguinte: meu irmão teve a Covid e o doutor passou os medicamentos antes do exame ficar pronto. Foi aquilo que eu perguntei para a doutora. E quando o exame ficou pronto,
ele já estava bem. Hoje, já tem 15 dias, ele está ótimo e nem foi para o hospital. Então é mais um relato aqui. É claro que a gente não tem aqui nenhuma comprovação científica, até porque não dá tempo, mas o que nos chega são informações muito positivas. Isso muito são evidências também. Mas né? Existem as evidências nível A, testemunhos. Existe uma ciência observacional. Isso também é ciência. Sim, e o relato dos médicos, eu estou falando de médicos de grandes hospitais. Claro. O relato dos médicos tem que ter validade, porque estão na linha de frente e estão testemunhando tudo isso. E como eu disse, nenhum médico idôneo, como esses médicos são, de grande reputação, colocaria o seu nome em risco para uma medicação que não fosse eficaz. Perfeito. Que a medicação tem eficácia, tem. O Cleipson diz o seguinte: uma boa tarde a todos, eu queria deixar registrado o pedido da participação do pastor Aloísio no Mesa dos Notáveis. Está convidadíssimo. Sempre. É claro, né? Falta a participação do pastor Aloísio também nessa série de notáveis e os ouvintes reivindicam muito a participação dele. O convite está feito no ar, depois eu vou ligar, entrar em contato com o pastor Aloísio Silva para a gente fazer uma entrevista muito especial. E ele tem sido corajoso nessa guerra, viu, Cristóvão? Sim. Ele tem se posicionado. Ele tem, inclusive, grandes sermões a respeito da nova ordem mundial. Uma live fantástica, está no canal dele, acho que é TV Aloísio Silva. Eu recomendo a todos. Aloísio Silva. Aloísiosilva.tv. Um excelente... Para mim, não é porque eu estou aqui trabalhando com vocês, não sou membro da Videira, mas falo com toda sinceridade. Dos grandes pastores de Goiânia, é o maior deles. É o que tem, que eu consigo ver realmente profundidade, eu consigo ver o interesse por esses temas da contemporaneidade, o que é raríssimo, né? Então está de parabéns por isso. E tem que elogiar também que lá desde 99, quando eu vim para a Videira aqui, eu lembro dele falando da necessidade, algo que hoje é a bandeira do meu movimento. Você fundou a igreja então, te lembro? 99? 99, eu estou aqui na Videira há 21 anos, né? Tive um tempo que eu fui tentado aquela coisa, né, de você ir lá pescar, fui lá pescar minha esposa no aquário fora, fiquei um tempinho fora e voltei correndo para cá. A maioria volta. Fui lá pegar minha ovelhinha, trazer para cá. Mas o que acontece? Mas praticamente há 21 anos estamos aqui. Eu lembro lá no começo, né, ele fazendo um apelo à igreja para se envolver na política, falando do assunto, né, e como praticamente ninguém, só uma pessoa levantou a mão no prédio lá, né, dizendo que gostava do tema. E ele foi muito duro com a igreja. Né? Mas você sabe que fui eu que levantei a mão? Eu sei, eu sei. E só uma pessoa em todo o salão levantou a mão que gostava do tema, né? Que se interessava, era algo que eu sempre tive no meu coração. Depois eu vou contar nas minhas redes sociais essa história, que é muito legal. Mas era proibido político crente na época, praticamente. Sim, né? Sempre foi tratado como algo assim imundo, né? Um território... E de fato é muito sujo, né? Tudo que tem de mais podre na sociedade está ali de maneira muito latente, corrupção, lascívia, inveja, etc. Porém, só é assim porque eu entendo que os cristãos não têm sido o sal naquele lugar. E se não formos o sal, só servimos para ser lançado fora e pisados, né? Então aquele que tem o papel de ser sal naquele lugar tem que sim que se posicionar e tomar aquilo que Deus... o propósito que Deus colocou na vida dele. Especialmente quando estamos com as igrejas fechadas, como estivemos por muito tempo. Eu acho que a igreja fechada, o Estado declarar que ela não é serviço essencial, já deveria despertar em muitos a vontade de ocupar esse espaço. Como despertou no Dr. Telêmaco, que tem o nosso apoio. Muito bem. Ramiro Bessa, peço para que o Telêmaco ouça o meu áudio. Vou passar para você Pode aqui de um ouvinte. Também. Se quiser meu contato também, Ramiro, vou passar para o meu contato pessoal para vocês. Quem quiser falar comigo, interagir comigo, quem pode pedir aqui para a produção meu contato, eu faço questão. Você tem a ousadia de passar seu WhatsApp no ar aqui? Agora, pode anotar aí quem quiser, 985993432. Só peço um pouquinho de paciência, porque muitas mensagens, às vezes eu posso demorar um pouquinho de responder, mas tenho maior satisfação de interagir com vocês. Foi para isso que eu abri minhas redes sociais, para a gente estar interagindo por ali também. Repete o telefone. 985993432. Já manda um joinha, seu nome, eu já vou salvar aqui na minha agenda. Se quiser que eu mandar a lista de o boletim diário de notícias, eu te incluo numa lista também. Tá? E vamos continuar batendo um papo. Mais participações. Boa tarde, pessoal. Por que dá a coincidência de um país comunista ser o único a liberar a vacina a nível mundial? É Cuba. Aliás, Cuba não. Cuba liberou a hidroxicloroquina, né? Engraçado isso, né? Cuba liberou esse medicamento.
Perfeito. Paulo César, olha só, tem mais de 70 mil mortes e tem gente aqui na rádio falando que todos que conheceram que teve Covid são assintomáticos. Peço que vocês venham no HCamp conhecer novas pessoas que estão entre a vida e a morte, para não relativizar mais esse assunto. É o Paulo Sérgio. Olha, ninguém eu deixei muito claro, né? Perfeito. Que a minha experiência era diferente, não estava de forma nenhuma querendo amenizar os efeitos da doença. Claro, ninguém está aqui relativizando, em hipótese alguma, é algo sério, é algo que tem que ser tratado, que nós trouxemos aqui com uma clareza muito grande. Muita seriedade. É uma esperança e é óbvio, toda doença, se ela é tratada preventivamente ou precocemente, o risco de um óbito é menor. Isso é óbvio. Sim. Isso é óbvio. Só um comentário para o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, se você tiver condições, investigue se esses pacientes que estão graves no HCamp foram tratados na fase 1 da doença, com a medicação que foi sugerida por vários médicos aqui no programa. Faça essa investigação que ela pode salvar vidas, inclusive. Muito bem. Ouvinte Maria Ortiz, ela diz o seguinte, repete o WhatsApp, por favor, Telêmaco. 98599-3432. Perfeito. Mais participações, a gente está caminhando para o finalzinho. Também eu vou aproveitar para falar nas minhas redes sociais, né? Eu estou lá no @Telêmaco Brandão, Facebook e Instagram, também a minha pessoal. Eu tenho um canal institucional, Politizai-vos, com Z no final, que é o @politizai.voz. E no YouTube, politizai-voz. No Facebook também agora, eu sempre esqueço o Facebook, vocês me perdoem, é @politizai.voz lá também. Perfeito. Boa tarde, mesa dos notáveis. Ouço sempre vocês e concordo com tudo que vocês disseram sobre o governo. Não pude ouvir a entrevista com Alexandre Garcia. Onde posso ouvi-la com essa mesa aí dos grandes notáveis? Está no Instagram da Rádio Vinha FM, lá integralmente. @Rádio Vinha FM no IGTV. Instagram. Está à disposição. É isso mesmo. No Instagram. E o Guilherme ele vai disponibilizar, o Guilherme Rigonato, nosso grande diretor artístico aqui, todas as entrevistas via YouTube também, né? @Rádio Vinha FM. Siga o nosso canal no YouTube. A doutora Anísio já está lá. Perfeito. Boa tarde, gostaria muito de questionar as pessoas que estão preocupados com a medicação e não com a prevenção. Esse final de semana tive um parque de Goiânia, muitas pessoas caminhando sem máscara e tinha até policiamento, mas ninguém barrou essas pessoas. Sou Divino do Jardim América e o parque é o Córrego Cascavel. Só um parênteses, a medicação é importante, a prevenção também, uma coisa não impede a outra. Com relação ao parque, eu não sou contra a pessoa usar máscara no parque, mas áreas abertas, já há estudos nesse sentido, o risco de contaminação é muito baixo. Dependendo da distância, é zero. Então, na verdade, eu me preocupo mais com os terminais lotados e os ônibus lotados do que com os parques municipais, que aliás deveriam estar abertos para as pessoas se exercitarem, melhorarem a imunidade e adoecerem menos. E se nós falamos isso aqui hoje cedo no Jornal Realidade, que a proposta agora há uma demanda, expectativa de aumentar 25%, né, o número de usuários, e as empresas vão aumentar em 10%. E eu costumo dizer que não tem almoço grátis, né? Então o custo de qualquer medida estatal é de toda a sociedade, mas aí está um custo que eu acho que toda a sociedade deveria abraçar, de subsidiar, se for o caso, o transporte coletivo, para termos mais ônibus, já que as empresas também trabalham com a margem pequena e têm dificuldade de fazer isso, né? E não tem como jogar essa conta só para elas. Então tá aí uma conta que eu entendo que toda a sociedade poderia arcar, e eu também estou disposto para ter mais ônibus nas ruas, para melhorar e evitar essa aglomeração, inclusive. Isso é um foco de contaminação. Sim, e queriam houve até uma proposta, ao meu ver, maluca, né, de fechar os terminais, que era um foco de aglomeração, que é só mudar o lugar da aglomeração. O que sempre teve que fazer, ao meu ver, é aumentar a quantidade de ônibus, e a rotatividade do público ali nos terminais também aumentaria, não permitindo aglomeração. Então as medidas de redução dos ônibus circulando são das mais danosas, ao meu ver, e as que deveriam ser o principal foco de atividade de intervenção estatal. Esse aí sim justifica para mim uma intervenção estatal. Muito bem, a gente chegou ao final do programa. Muito obrigado mais uma vez, grande comentarista, advogado e palestrante Cristóvão do Espírito Santo, segundo os ouvintes, a voz que tem clamado no deserto. Amém, vamos aglomerar no deserto. Mas eu queria só deixar um recado aos nossos governantes, com todo respeito e consideração,
parem de tratar a população como se nós tivéssemos 4 anos de idade. As pessoas são maduras o suficiente para tomarem as suas decisões. A saída para essa crise está na liberdade das pessoas, é ouvir a sociedade, trocar ideias com a sociedade e ouvir humildemente as sugestões da sociedade. Isso ainda não aconteceu e eu espero que essa dinâmica mude e que os nossos governantes nos tratem com o respeito que nós, pagadores de impostos, merecemos. Muito bem. Telêmaco Brandão, vamos embora, Telêmaco. Obrigado pela companhia dos ouvintes, a participação e interação de vocês, também o Rafael, o Dr. Cristóvão aqui conosco, equipe técnica do GCE. E vamos continuar esse bate-papo nas minhas redes sociais. Entra lá, @Telêmaco Brandão, também no @politizai.voz no Instagram e o politizai-voz no YouTube. Espero vocês por lá. Muito bem, obrigado ao Gessé Antônio, que comandou de maneira brilhante os trabalhos aqui na mesa de áudio, esses contatos via Skype, sempre dando muito certo, graças a Deus. Ele tem feito um trabalho também excelente, faz parte do nosso timaço aqui da Vinha FM, programa Mesa dos Notáveis. A gente volta amanhã com mais entrevistas especiais durante toda essa semana, mas você continua na Vinha FM. Vem aí o talentoso Guilherme Rigonato, na trilha sonora do céu. Uma ótima tarde, uma tarde muito abençoada para você, melhor ouvinte do mundo, ouvinte da rádio Vinha FM. De segunda a sexta-feira, a partir do 12:30, informando e formando opinião. Você ouviu Mesa dos Notáveis.